É praticamente inimaginável, ou quem dirá impossível, que você jamais tenha andado em um Ford. A enorme norte-americana, no entanto, que surpreendeu todo o Brasil em 2021, quando decidiu encerrar suas operações de fabricação aqui no país. Como essa decisão controversa conseguiu converter um prejuízo diário de enormes mais de US$ 1 milhão em um lucro bilionário para a empresa. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Não se poderia falar da Ford sem mencionar o homem cujo o nome a marca ostenta, Henry Ford. A empresa foi estabelecida em 1903, um período em que ter um carro era uma raridade e privilégio apenas da elite. Que, abrindo um parêntese aqui, até parece os tempos atuais, não é mesmo? Mas vamos voltar. Para solucionar essa questão, o visionário e empreendedor Henry Ford implementou a primeira linha de produção industrial da história no ano de 1914. Esse sistema simplificou a fabricação de automóveis, reduziu os custos e permitiu a participação de trabalhadores menos especializados na produção dos mesmos. A empresa de Henry alcançou destaque com o lançamento do modelo Ford Model T, também conhecido como Ford Bigode. Graças ao seu preço competitivo e produção em larga escala, ele se tornou notório por ser o primeiro carro ao alcance da classe média americana e, em 1920, representava mais da metade de todos os veículos em circulação no mundo. Na mesma época, a Ford foi para a posição de maior fabricante de automóveis do mundo. O patrimônio da gigante norte-americana saltou de US$ 2 milhões no ano de 1907 para US$ 250 milhões 12 anos depois, em 1919. A partir de então, a empresa começou a expandir globalmente e aterrissou em solos tupiniquim no mesmo ano de 1919. Como a Ford se consolidou como uma potência no mercado brasileiro? Quais foram as falhas que levaram à saída da empresa aqui do Brasil? E por que essa retirada foi benéfica para além das nossas fronteiras? São uma das perguntas que todos querem saber as respostas, e eu explicarei até o final do vídeo. Henry Ford visualizou um imenso potencial no mercado brasileiro lá no ano de 1919. Ele ordenou a criação de uma planta de fabricação no coração da cidade de São Paulo, cujo modelo de produção era uma surpresa, o Ford T. Esse foi o pontapé inicial da indústria automotiva aqui no Brasil. E desde então, a expansão da empresa no país foi meteórica. No ano de 1953, inaugurou o Complexo Industrial no Ipiranga, em São Paulo, com uma infraestrutura de 200 mil metros quadrados e mais de 2.500 funcionários. A fábrica tinha capacidade para produzir 125 carros por dia e a Ford estava firmemente implantada em todos os segmentos da indústria automotiva, desde carros urbanos e utilitários rurais até veículos de carga. Em 1967, a Ford concretizou a aquisição da Willys Overland do Brasil. Os modelos Jeep Universal, Aero Willys e Rural Willys eram alguns dos produtos mais emblemáticos da empresa. A principal razão para a aquisição da Willys foi o fato de ser, naquele momento, a segunda maior fabricante de automóveis do Brasil, tendo produzido quase 500 mil veículos na década de 50 e 60. No entanto, uma série de erros cometidos pela Ford ao longo das últimas décadas culminaram na sua retirada recente do Brasil. Enquanto suas concorrentes como a Volkswagen, Chevrolet e Fiat fortaleciam a sua presença, a Ford encontrou obstáculos no mercado brasileiro. Um exemplo disso foi o lançamento do Maverick de 1972. Seguindo a prática padrão da indústria, a Ford consultou seu público no Brasil para decidir qual modelo traria para concorrer com o já bem-sucedido Opala da sua concorrente americana, a Chevrolet. Os concorrentes eram o Ford Taunus, da Alemanha, o Ford Cortina, da Inglaterra, e o Maverick dos Estados Unidos. A escolha popular caiu sobre o modelo Taurus, mas, contrariando a opinião dos consumidores, a Ford, de forma meio burra, decidiu importar o Maverick, que não conseguiu decolar no mercado e saiu de linha poucos anos depois. Outra falha significativa ocorreu na gestão da Willys. A Ford nunca lançou um novo produto sobre a marca, e o que resultou em uma perda considerável de participação no segmento rural. E o nome Willys
foi gradualmente esquecido. Agravando a situação, em 1987, a Ford vendeu a Willys e todos os produtos Jeep para a Chrysler por um valor bem inferior ao que havia pago. Essa venda, com o tempo, mostrou-se um erro estratégico gigantesco, porque hoje, sob a liderança da Fiat e Chrysler, a Jeep prospera, especialmente no segmento de SUVs, com modelos famosos que já falamos aqui no canal, como Renegade, Compass e Commander. Na década de 80, diante de uma economia instável e o mercado em crise, a Ford ponderou a possibilidade de se retirar no país. A solução encontrada para evitar essa saída foi a formação da Auto Latina, uma joint venture com a Volkswagen estabelecida em 1987. E nesse acordo, as duas empresas compartilharam tecnologia de motores e carrocerias. Resultaram daí alguns veículos projetados pela Volkswagen, mas fabricados pela Ford, como o Versailles e Royale. O oposto também ocorreu, com a Volkswagen produzindo o Apollo, o Logos e o Pointer. No entanto, as coisas começaram a ruir quando a Volkswagen lançou a segunda geração do Gol e vetou a Ford de produzir um modelo equivalente. Menos de 10 anos após o início dessa parceria, em 1996, as duas empresas decidiram terminar o acordo. E é bem curioso, porque eu falei essa semana aqui no canal como a Ford, nesse ano, bloqueou o lançamento da segunda geração da Volkswagen Amarok, porque a picape iria concorrer com a nova geração da Ford Ranger, que foi recentemente falada também aqui no canal. No início dos anos 2000, os modelos Ford Focus, Volkswagen Golf, Honda Civic e Toyota Corolla lutavam fortemente por participação no mercado global. No entanto, no Brasil, o modelo da Ford ficava consideravelmente atrás de seus concorrentes, porque o Focus, um veículo sofisticado e repleto de tecnologia, tão apreciado na Europa e nos Estados Unidos, não conseguia alcançar vendas expressivas no Brasil. A resposta vem de novo nas decisões da própria Ford, que na época decidiu concentrar-se no EcoSport, o primeiro SUV compacto vendido no Brasil, que alcançou um enorme sucesso comercial. Como resultado, o Focus foi negligenciado pela estratégia de marketing da empresa. No entanto, na história mais recente, o erro mais difícil para a marca no Brasil foi o famoso câmbio automático Power Shift, lançado pela Ford no ano de 2013, o sistema que equipava os modelos Focus, New Fiesta e EcoSport. Sofreu falhas de engenharia e de projeto, apresentando vazamentos internos e uma série de outros problemas que causaram frustrações aos proprietários. As visitas frequentes à oficina mancharam a reputação da montadora e afetaram a imagem de todos os modelos equipados com o câmbio problemático. Para piorar um pouco mais a situação, a Ford demorou a substituir o Power Shift em seus carros, realizando a substituição apenas em 2017, 4 anos depois. E, isso é claro, os resultados de todos esses equívocos tiveram reflexos na finanças da montadora. Nos últimos 10 anos de operação no Brasil, a empresa registrou um prejuízo de cerca de 60 bilhões de reais. Foi então que, em janeiro de 2021, a matriz da empresa em Detroit ordenou o encerramento das fábricas da Ford aqui no Brasil, mantendo apenas os modelos importados e a rede de concessionárias da marca, além de enfrentar prejuízos consistentes, o que já seria um motivo suficiente para considerar a saída do país. Vários outros fatores levaram a Ford a tomar essa decisão. Em 2020, o seu último ano de operação no país, cada veículo vendido pela Ford na América Latina resultava em uma perda de mais de $2.000. Imagine, além de não lucrar, ainda ter um prejuízo desse porte por cada carro vendido. Contudo, 2 anos após deixar o país e passar a vender apenas modelos importados, a montadora começou a registrar um lucro médio de quase 5 mil por unidade. Para se ter uma ideia, na América do Norte, onde a origem e o principal mercado da Ford existe, o lucro por unidade é inferior ao que ela passou a ter aqui no Brasil. Lá gira em torno de $4.000 por veículo, com os altos custos trabalhistas, que vale salientar, não eram deduzidos de salários elevados, mas sim de impostos altos aqui no Brasil, além de matéria-prima e dos insumos, além dos demais impostos. Definitivamente não era mais viável fabricar veículos aqui no Brasil.
Em 2022, as operações da marca na América do Sul tiveram o melhor resultado em décadas. Com um lucro anual de mais de 300 milhões de dólares, a decisão de deixar o Brasil provou ser acertada. Mas isso não significa que as polêmicas tenham terminado. Agora, elas mudaram de foco e envolvem a rede de concessionárias e também os ex-funcionários da empresa. Com o encerramento inesperado das fábricas de Camaçari e Taubaté, mais de 6 mil funcionários da Ford e inúmeros trabalhadores indiretos ficaram desempregados. 2 anos antes, a potência de Detroit já havia fechado a unidade de São Bernardo do Campo, deixando 2.800 pessoas sem trabalho. A rede nacional de concessionárias também enfrentou problemas sérios. Muitos distribuidores resistiram à ideia de se adaptar a uma nova fase da montadora Ford. Ao deixar o país, a Ford deixou de registrar prejuízos, apesar de vender menos, como a empresa perdia $2.000 por unidades vendidas. Vender menos não foi um problema para a fabricante. No entanto, para o proprietário de uma concessionária, vender menos é muito mais prejudicial, já que os lucros vêm das vendas unitárias. Restrita a modelos importados e com vendas drasticamente reduzidas, muitas concessionárias fecharam as portas ou começaram a trabalhar com outras marcas. Quando o fim da produção no país foi anunciado, havia 283 concessionárias em atividade. E hoje, segundo a Ford, existem bem menos que 100 pontos de venda em todo o Brasil. De acordo com dados da Fenabrave, a marca representa 7% do mercado automotivo brasileiro em 2020. Hoje, esse percentual caiu para apenas 1%. Em 2022, ela registrou a venda de 37 mil unidades, enquanto em 2019, o último ano antes da crise sanitária, foram mais de 218 mil veículos vendidos. Mas o foco da Ford agora é conquistar espaço no mercado de luxo, atraindo consumidores de alto poder aquisitivo e obtendo maior margem de lucro aqui no país. Um dado que ilustra essa mudança é a picape Ranger, que parte agora de R$230 mil, sendo o modelo mais barato da montadora à venda no Brasil. Flávio Padovan, ex-executivo da Ford, projeta que a participação de mercado da empresa ficaria ainda menor, abaixo inclusive das francesas Peugeot e Citroën. Segundo ele, funcionando apenas como importadora, a Ford estará mais sujeita a fatores externos, como a flutuação cambial e a indisponibilidade de peças, além de, é óbvio, a dificuldade logística, que é algo que se enfrenta num país do nosso tamanho. Ricardo Barcelar, conselheiro da Sociedade de Engenheiros Automotivos do Brasil, destaca as dificuldades de competir com marca premium estabelecida, uma vez que a Ford é reconhecida como uma fabricante generalista com forte presença em segmentos de entrada e outras categorias, mas não como uma marca premium como Mercedes, BMW, Volvo, entre outras aqui no país. No entanto, ela está apostando alto nessa estratégia e a prova disso são seus lançamentos recentes aqui no Brasil, como a nova picape Maverick híbrida e a nova geração da Ranger, que já estão disponíveis no Brasil. E, é claro, a minha favorita, a imponente picape F-150. Além de tudo isso, o Mustang Mach-E, um SUV elétrico inspirado no lendário Mustang, que estão confirmados para chegar. Desde a sua chegada ao Brasil, a Ford deixou sua marca e fez parte da vida cotidiana nas cidades e no campo. Agora, a gigante de Detroit está trilhando novos caminhos e enfrenta o desafio de conquistar o exigente mercado de luxo no Brasil. Não será uma tarefa fácil, mas o primeiro passo certamente já foi dado. Isso mostra que o Brasil ainda é um lugar de oportunidades para eles. Inclusive, se você ficou curioso sobre a briga que eu falei entre a Ford e a Volkswagen, que inclusive acabou de acontecer mais uma vez, eu vou deixar aqui 2 sugestões de vídeo para você assistir. Um dos vídeos é sobre a nova Amarok, que foi lançada, mas sem a nova geração, pelo veto da Ford. E, no outro, eu vou deixar o vídeo da nova Ford Ranger, que agora vem atualizada, e o que foi que atrapalhou a Volkswagen. Curtiu esse vídeo? Então já deixa seu like e não se esquece de se inscrever no canal, ativando as notificações. Eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo amanhã.